Aqui, queridos, que bom estar com vocês. Eu quero trazer uma palavra. Eu fui convidado a pregar. Em Almada está tendo um evento On Fire. Todos os anos eles fazem esse evento. E sempre que eu vou lá, eu sou muito edificado. É uma igreja apaixonada por Jesus, né, os pastores maravilhosos. E eu sou ministrado. Eu falo para eles, eles não acreditam. Eu vou lá para ministrar e saio ministrado, volto cheio. E como foi tão relevante o que nós recebemos na sexta-feira lá, eu queria transmitir para a igreja hoje, né? O tema é On Fire, mas o que fala a igreja? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não é assim que fala a Bíblia? Então, ele está falando com a igreja, ele está falando com todos nós. Nós temos que estar atentos à sua poderosa voz. Então, ouça a voz do Senhor. Você pode dizer amém? Ouça a voz do Senhor. Então, o que é estar no fogo? Não é? Se você vai lá comigo, vai lá na Bíblia, lá atrás, Mateus 3:11. Abre aí e grifa e marca na sua Bíblia. Mateus 3:11. Fala o seguinte: eu, na verdade, vos batizo em água, na base do quê? Do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas, as sandálias. Ele vos batizará no Espírito o quê? Santo e com o quê? E em fogo. Algumas versões falam com fogo, outros falam em fogo. Eu acho mais adequado em fogo, e eu vou hoje explicar por quê. Então, o que é ser batizado com fogo? Batizado em fogo. Esse é o propósito da igreja. João disse isso. Eu sou um precursor. Eu estou iniciando algo que o meu Senhor e o meu Mestre vai continuar. Mas a minha ferramenta não são as mesmas ferramentas que Ele tem. Eu tenho limitações que Ele não vai ter. Eu estou num campo de autoridade que Ele vai ter um campo muito maior para trabalhar. Eu hoje trabalho com água, simbolizando o processo do arrependimento, mas vai chegar alguém maior do que eu, mais poderoso do que eu, com mais autoridade do que eu tenho. E Ele não vai usar só a água para te ensinar e usar como simbolismo. Ele vai usar o Espírito Santo. Espírito Santo. E vai usar fogo. Quem pode dizer amém? Fogo. Ser batizado em Espírito e em fogo. É o propósito da igreja. Cristo disse, se você não nascermos da água e do Espírito, não podemos entrar no reino dos céus. Falamos para Nicodemos. Então, nascer de novo tem a ver com o nascimento espiritual. Uma ação de Deus é um mergulhar, é um imergir no Espírito e no fogo. É uma atmosfera diferente. É muito mais do que algo profético como o descer nas águas. É descer e ficar. É descer e permanecer. Quem pode dizer amém? Essa é a tônica. E viver no fogo é isso. Não dá para você almejar ser igreja, se não almejar ser alguém pegando fogo. Vocês estão muito frios, não estão com fogo. Vou repetir, vou dar uma chance. Não dá para almejar ser igreja, estar na igreja, sem almejar estar pegando fogo. Amém, glória a Deus, melhorou. Tem que pegar fogo, irmão. Tem que ter fogo no seu coração, na sua alma. Mas não é fogo seu, não, é fogo do Espírito, é fogo de Deus. Deus, Ele é visto na Bíblia como um fogo consumidor. Fogo consumidor. Deus, Ele é o ourives que usa o fogo para aperfeiçoar o ouro. E quando a gente vê isso acontecer, nós vamos lá para Atos 2. Abra comigo, Atos 2. Para a gente entender isso aqui. Esse foi o versículo que Deus pôs na minha mente para ministrar no On Fire em Almada. E eu nunca tinha visto esse versículo como eu vi essa semana. Eu quero refletir algumas coisas. Tem várias coisas que eu quero falar, eu só vou falar o que der tempo. Mas quero que você tenha muita atenção, porque muitas aplicações importantes eu aprendi aqui. Eles apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Antes de entrar aqui, eu dei um exemplo na semana passada, usando o fogo como exemplo.
a Bíblia, ela relata muitas situações, muitos exemplos que são negativos. São exemplos, o fogo ele destrói, mas também ele constrói. O calor é útil para nós no inverno, sim ou não? Você tem que ter caldeira, você tem que ter uma lareira, tem que fazer comida, você tem que administrar o fogo de forma correta. Mas olha a tragédia que houve agora em Portugal, com as queimadas. Eu fiquei muito preocupado, porque nunca tiveram tantos fogos ativos ao mesmo tempo em Portugal. Eu acompanhei o site, Fogos Online, tinha sempre 50, 40, 60, apagava e vinha mais 2. Porque quando Deus usa um símbolo que às vezes também é negativo, ele fala sobre o comportamento que está atrás desse símbolo. Quando ele se compara com a serpente no deserto, foi uma das coisas que eu mais me intriguei teologicamente falando, quando eu estava estudando, que eu li aquele versículo, não entrava na minha cabeça como é que ele se permitia se comparar com a serpente, que a serpente a gente sabe que é um símbolo maligno, um símbolo do engano, um símbolo da sedução, um símbolo da desobediência. Aí ele fala, eu sou a serpente que Moisés subiu no deserto. Eu tomei um choque com aquilo e fui estudar. Eu falei, meu Deus, que exemplo perfeito, como Jesus é mestre. Porque ele fala, eu nasci na natureza construída pela serpente, que todo mundo está. Então, se ele se compara com a serpente, nós também temos que nos comparar, porque nós estamos no invólucro que foi preparado para o pecado, para o erro, para o mal. Estou entendendo? Ele fala, eu sou a serpente, só que dentro de mim tem um Santo Espírito, tem um fogo. E essa serpente vai para a cruz, vai ser crucificada, vai ser morta, vai ser anulado. A força do pecado vai ser enfraquecida, porque esse invólucro vai se sacrificar na cruz. Se você for pesquisar na net, você vai ver que o ato de Moisés fazer a imagem de uma serpente no deserto é idêntico ao da cruz lá na frente, quando ele foi crucificado. É um exemplo de crucificação lá atrás. E todos que estavam sendo picados pelas cobras no deserto, que olhavam para a serpente que foi levantada, eram curados instantaneamente. Então a cura para enfraquecer a força do pecado, porque o pecado vai sempre nos convidar. Nós temos que aceitar isso. Agora, uma coisa é o pecado ser o meu Senhor. Outra coisa é quando ele não tem poder mais sobre a minha vida. Eu posso dizer não para ele. Estão entendendo? Eu posso dizer não. Quem é escravo não pode dizer não. Quem é escravo não pode dizer não. O pecado domina você. Você até espiritualiza o pecado, tanto que você quer viver o pecado. Mas quando eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu consigo dizer não, mesmo tendo vontade. Então, esses exemplos que não são tão positivos, falam de um comportamento. E o fogo é isso. O fogo, ele é avassalador. E o fogo, ele carece de algo interessante, que é, fala assim comigo, combustível, fala assim, vento. Essas duas coisas têm que estar combinadas. Combustível e vento. Porque o fogo, ele encontra algo que continua queimando. Pergunta-chave, quando o fogo de Deus chega em você, ele acha em você combustível? Pergunta número 1. Nós temos que ter o combustível para a chama ser ateada. Porque, querido, nunca vi uma chama tão forte na terra como Jesus na terra, sim ou não? Que chama foi aquela? Poderosa. Mas todos deixaram atear fogo neles? Não. Quantas pessoas não creram? Quantas pessoas se colocaram em oposição a ele? Tentaram dar rasteiras para que ele pudesse ser apedrejado. Tentaram apedrejar várias vezes, só não conseguiram. Só você vê a atitude dele em Nazaré, quando ele lê a Torá e fala que ele é o Messias, se identificando com o texto de Isaías que ele está lendo. Ele fala, e expulsaram ele da sinagoga, levaram até o abismo e tentaram apedrejá-lo. Então você vê, não tem fogo mais poderoso na terra do que Jesus. Então, por que não encontraram um recipiente que fosse combustível? Quando o fogo de Deus, a faísca chega, o que ele encontra em você?
ele tem que encontrar alguém pronto para ser inflamado. Eu quero ouvir um amém. Segunda coisa que acontece, depois que eu me inflamo, eu preciso de vento. Vento é direção. Bate para cá, bate para lá, ele vai direcionar o fogo. E quando a gente encontra várias pessoas dispostas a serem queimadas por uma causa, quando o vento bate, todo mundo queima e aquela fogueira aumenta. Isso resume os avivamentos, por exemplo. Eram pessoas com grande fome de Deus e não tinham uma direção. O dia que a direção veio do céu, tinha 1, 2, 3 pessoas famintas, mantendo a chama acesa. Quando fala, como fala em 1 Tessalonicenses, 1 ou 2, não me lembro agora, 5, não extingais o Espírito de Deus. Pessoas que tiveram o compromisso de não deixar apagar a chama do Espírito. O mover de Deus em suas vidas. E como Deus sempre trabalhou com um palco, se você reparar a Bíblia, quem que já leu a Bíblia uma vez, pelo menos? Deixa eu ver aqui. Vamos aumentar essas mãos levantadas, hein, gente? É importante você ter contato com a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, quando você vai lendo a Bíblia de Gênesis até os Evangelhos, o que você identifica? Que ele está construindo um palco para anunciar Cristo. Um palco com símbolos, com personagens que vão ajudar a entender quando Cristo se manifestasse lá na frente. No dia zero que Adão cai, ele já faz o quê? Ele mata um cordeiro para que as peles cobrissem a nudez do ser humano. No dia zero, no mesmo dia, o plano é estabelecido. E esse plano ele é replicado e vários símbolos, várias coisas vão acontecendo mediante que a história vai passando. Ele escolhe o povo de Israel para entregar leis, costumes e um monte de simbologia que também ia apontar para Cristo. E uma das coisas que o judeu entende é o que pode ficar acima da sua cabeça. Quem já foi em Israel e visitou o Muro das Lamentações, que é um lugar que eles entendem que é os últimos destroços, a última coisa que permaneceu do Templo de Salomão. Então ali eles fazem um culto deles, porque eles não têm uma sinagoga. Tem sinagogas em Israel, mas não tem o templo que eles sonham em Israel. Então o templo deles é o muro. Então enquanto o templo não for construído, o muro vai ser o local de adoração. No canto esquerdo, onde só entram homens, tem uma caverna, e lá tem várias sinagogas pequenininhas, várias réplicas de sinagogas, de várias ramificações ortodoxas dentro da caverna, adorando. Ali é o local que eles adoram ao Senhor, porque eles não têm o templo que eles estão orando para que venha de novo a ser reconstruído. Mas para você chegar nesse muro, é tão sério a questão, que eles têm do lado de fora uma pessoa com um quipá. Sabe o que é quipá? Quipá é aquele chapeuzinho pequenininho que eles põem aqui em cima. Por quê? Eu tenho que me achegar diante de Deus, dizendo, existe alguma coisa acima de mim. Eu não sou suficiente, eu não sou único. O quipá quer dizer isso. Deus está acima de mim. Eu estou debaixo de um grande propósito. Há algo superior acima da minha vida. Você pode dizer amém? Aí você chega até lá, você ora, adora. Aí antes de sair, você dá 7 ou 3 passos de costas. Depois você vira em sinal de reverência, para nunca dar as costas para onde Deus se manifesta. Então são várias simbologias. Quando eu vejo Atos e a forma como Deus se manifesta nos apóstolos, eu tenho que identificar as simbologias e os porquês que Deus colocou cada situação, cada visão, em cada posição. Repara que eles apareceram umas línguas como de fogo. Já começa aqui e eu vou ficar entregado. Você já viu tanto que é feio a língua? Mostra a língua pro teu irmão aí, faz assim. Faz. Ele vai fazer assim, que nojo. Língua é um órgão feio. Não tem nada de poético na língua, não é? E você vê o seguinte, que ele usa a língua porque a língua é um símbolo de comunicação e é algo que não é formoso.
e nem é usado muitas vezes para falar coisas boas. Repara que a má notícia chega mais rápido que a boa notícia, sim ou não? Você vai ler um jornal hoje, tem que se você espremer, sai sangue no jornal, porque é muito mais fácil levar a má notícia, levar a palavra de dor, a de insulto, do que a palavra de edificação. É um exemplo da sarça. Eu já preguei sobre isso aqui. A sarça, onde Deus se manifestou, também com fogo, era a coisa mais feia, mais sem forma que a gente pode conhecer. Quem que já viu uma sarça? Nem que for como foto, deixa eu ver. Nunca viram? A foto parece um monte de espinho. É uma árvore que nasce sem folha, ela é espinhenta, ela é feia. Se você encosta, você machuca, não serve nem para dar sombra. E assim são muitos de nós. Não servimos, às vezes, nem para dar sombra, nem para dar refrigério para alguém. Onde nós estamos, só trazemos confusão e problema. Mas Deus, Ele muda a natureza da sarça quando Ele se manifesta com, fala assim, fogo. Com fogo. Por isso é importante o batismo com fogo, porque ele muda a minha natureza, o meu propósito. É tão forte isso que Deus falou para Moisés: faça um candelabro de 7 chamas, conforme a visão que eu te dei no deserto, na sarça. Então o candelabro, o menorá de 7 chamas, nasceu da visão que Moisés teve no deserto com a sarça ardente, mostrando que algo sem forma, algo que machuca, algo que ninguém dá valor, pode ter muito valor se os Espíritos de Deus passar a queimar nessa pessoa. Estão entendendo? A questão é, os Espíritos do Senhor, são 7 Espíritos que simboliza o menorá. Eu tenho uma pregação sobre isso. Eles estão queimando em mim. Então, fogo na língua. Fogo na língua. É um palavreado santificado, com autoridade. Uma fonte de água doce, não uma fonte de água amarga. A Bíblia fala isso. Pode uma fonte dar dois tipos de água? Não é? Ou você dá água doce, ou você dá água que não é potável, que não alimenta, que não refresca. E se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Pousou aonde? Fala assim, sobre a cabeça. Queridos, quando Deus nos unge, o que sai da minha boca tem que estar acima da minha vida. Você não percebeu, eu vou repetir. Quando Deus me unge com esse espírito, com esse fogo, o que sai da minha boca tem que estar acima da minha cabeça. Tem que ter mais valor do que a minha própria vida. Tem que ter mais valor do que os meus próprios interesses. Tem que ser maior do que o meu ego. Quero ouvir um amém. Tem que ser maior do que a minha vaidade. Tem que ser maior do que tudo que é carnal. Tem que ser algo espiritual. E como eu escolhi, que é uma escolha que nós fazemos, nós tomamos uma decisão. Como eu escolho falar, revela a fonte que eu escolhi me nutrir. Estou tentando não bater, mas está ficando difícil. Como eu decidi falar, me comunicar, o que falar, revela a fonte que eu decidi me nutrir. Se é a fonte da água viva, do fogo santo, do Deus vivo, ou se é a fonte da minha alma, ou se é a fonte do meu coração, ou se é a fonte visceral da raiva, da ira, da revolta, da vingança. Então há aqui muita simbologia que está por trás disso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre o que é estar no fogo, on fire, ser batizado com o Espírito e com fogo. Eu queria que 2 pessoas aqui, não, agora não, depois eu chamo. Então, primeiro ponto, on fire é o quê? É quando eu escolho ter uma fonte santa para influenciar a minha boca e o meu falar. Você pode dizer amém?
Eu falei em Almada, e quero repetir aqui, que tem gente que não decidiu ter essa chama do Espírito na nossa boca, na sua língua. E a gente faz aqui um trabalho bacana, prega a palavra, ensina, mas quando o cara que fala que é crente abre a boca, ele estraga tudo que você pregou. Estraga tudo que você fez. Aí eu peguei e brinquei. Se você não tem um compromisso de ter o seu falar influenciado pela palavra, pelo poder de Deus, pelo menos fique em silêncio. Se você não atrapalhar, você já não vai, você vai ajudar muito a gente. Você calado, você é um profeta. Tem um ditado, né? Calado, você é um poeta. Não, aqui, você calado, você é um profeta. Por favor, se você não assumiu esse compromisso, pelo menos fique caladinho. Você pode dizer amém? Pode falar amém se quiser. Não. Porque tem gente que atrapalha demais. Eu passo tanta vergonha na internet. Pastor falando tanta besteira. Pastor. Gente metida teólogo, que eu fico desesperado. Fofocas gospel. Não suporto mais fofoca gospel. Se isso existe, que para mim é tudo do diabo, não tem negócio de gospel, não. Eu fico horrorizado. Tem gente que calado seria um profeta, porque está atrapalhando. Está atrapalhando a solenidade do Evangelho, a grandeza, a importância, a seriedade que ele representa. Então, a língua quer dizer comunicação, fogo quer dizer Deus, acima da cabeça é tudo que vem do alto. Eu tenho que ter um compromisso com tudo que vem do alto para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? On fire é reconhecer que eu não estou sozinho e que o outro também tem unção. Eu queria que viesse aqui 2 pessoas aqui em cima, por favor, me ajudar. De preferência testudo, uma testa bem grande assim, bem cabeçudo. Por favor, vem aqui, você que é cabeçudo. Eu preciso de 2 pessoas, ninguém quer vir, não? Vem cá. Vem aqui, pastor, obrigado. Mais um, ó. Falta mais um aqui. Vamos aplaudir a pastor Esdras aqui. Olha o Lucas, vem cá, Lucas. Eu vou dar aqui um exemplo aqui, ó. Eu quero fazer uma reconstrução. Eles vão simbolizar os 12 apóstolos. Me ajude aqui. Aí vem o Espírito Santo sobre eles, né? Então é azul, mas é fogo, tá, gente? Aí eu vou pôr também aqui, ó. Ajuda aqui, Lucas. Eu nunca imaginei essa cena assim. Quero imaginar o que é que você pensa agora comigo. Imagina a visão. Não, foi para cima, pastor, pelo amor de Deus. Pastor, se você não olhar para o Lucas, você consegue ver na sua cabeça o fogo? Não consegue ver. A pergunta que eu faço é: quem foi o primeiro que enxergou o fogo na cabeça do outro? Para saber que tinha visão, que tinha fogo sobre o irmão. Para eu reconhecer que tem fogo em mim, eu preciso ver o fogo que está no meu irmão. Está sobre a cabeça. Ele pode sentir que tem um mover, tem uma autoridade, mas ele não está tendo a visão. A visão que está nele consiste em enxergar a mesma visão no próximo dele, no outro. Então foi um grupo de pessoas. Se fosse só uma pessoa, ele ia sentir, mas não ia ver, ele ia fazer assim, ó, ele não ia conseguir enxergar. Obrigado, pastor. Pode levar de presente para vocês. Vamos aplaudir o Senhor. Então, ser cheio do poder de Deus é sentir que eu tenho o fogo de Deus, mas reconhecer o fogo de Deus que está na vida do meu próximo. Isso parece ser tão simples, mas é tão carente nos nossos dias, que nós queremos ser sempre os mais importantes e desprezar a unção que está no outro. Todo mundo acha que aquilo que ele faz para Deus é o mais importante na face da terra. O cara que é evangelista acha que só disso que vive o reino. O louvor só acha que o louvor é mais importante. A mídia acha que a coisa mais importante da terra é a mídia. O som fala que só tem Deus porque o som existe. A dança pensa: o dia que nós não dançamos, o culto não flui. Todo mundo tem essa percepção.
Mas por quê? Porque é mais importante para ela, foi a missão que Deus deu para ela, não está errado. Está errado quando eu acho que a minha é mais importante. Eu tenho que ter o meu ministério e me dedicar ao máximo que eu posso nesse ministério. Mas saber que o do outro me complementa. O testemunho do outro, a vida do outro, eles complementam a minha vida. Eu tenho que ser capaz de enxergar o fogo que está no outro. Ser espiritual é isso. É identificar o fogo que está em mim, que também está no outro. Então temos que respeitar isso. Temos que ativar. Muitas vezes, queridos, e aqui está a questão da igreja. Não dá para a gente viver, buscar ter fogo sem estar disponível para ver o fogo ou o potencial de Deus na vida do outro. Porque tem gente que está sentindo, mas não está tendo certeza. E se está em você, você vê no outro, você vai o quê? Fala assim comigo, ativar. Ativar profeticamente. É onde entra o evangelismo. Onde entra o discipulado. Quando eu vejo o fogo de Deus sobre o outro e falo, você tem fogo. Tem propósito na sua vida. Tem Deus na sua vida. Tem chamado na sua história. Anda comigo. Vamos orar junto. Vamos evangelizar juntos. Discipulado. Ativar profeticamente quem eu sei que também tem fogo. Não podemos só buscar fogo para suprir carências emocionais, suprir baixa autoestima, não. Lembra, o fogo apareceu acima de quê? Da nossa cabeça, acima das nossas carências, emoções, interesses, acima. Ativar profeticamente. Tem muita gente que tem fogo e só precisa de ser ativada. E você que já foi ativado sabe identificar quem é em potencial um profeta, sim ou não? Um evangelista, um futuro líder, um pastor. Alguém que Deus quer se manifestar. E cooperar com o outro. Cooperar com o outro. É muito importante isso. Cooperar com o outro. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Eu não seria ninguém sem o ministério dos meus discípulos, sem o ministério dos meus irmãos na fé. Tem coisas que eu não sou capaz de fazer por causa da minha natureza, do meu temperamento. E são importantes. Aonde eu vou, as pessoas sentem falta da pastora Viviane. Por quê? Porque ela é totalmente diferente de mim. Ela faz coisas que eu não faço. Ela fala as coisas que eu não falo. Mas que são importantes para se conectar com a igreja. De uma outra maneira. E também espiritual. Nós precisamos uns dos outros. Critique menos e coopere mais. Critique menos e coopere mais. Trabalhe mais. Deixa o fogo falar mais alto do que os seus interesses. On fire é santificar. Sempre que falamos de fogo, lembramos de purificação. Purificação. É quando o pecado perde força. É quando o pecado perde interesse. Porque o fogo do Senhor está atuando. E é um fogo, não é aquele fogo agressivo. Não é aquele fogo que machuca. É aquele fogo que me melhora. Eu nunca vi o ouro reclamar com o ourives. Depois de atuar o fogo. O ouro ele fica mais precioso, mais puro e mais valioso. Sabe-se administrar a temperatura certa, o tempo certo. Não se preocupe quando começar a incomodar muito. Deixa simplesmente queimar mais. Ative o fogo com mais oração, com mais devoção, com mais Bíblia. Gente, Bíblia, a palavra te salva. Qual é o seu costume com a Bíblia? Quero te perguntar isso hoje. Cria um hábito, um prazer. Quando você não puder ler, medite no que você leu. Busca na memória algo que você ouviu e medite constantemente. Porque só a palavra pode moldar o nosso caráter, alimentar esse fogo dentro de nós. Não dá para ser on fire sem se santificar, sem ser santo. Sede santos como eu sou santo.
Santo no sentido de ser separado, né? Santo quer dizer isso, separado para um propósito. Mas santo porque eu passo a ter as características daquilo que me influencia. Falei aqui várias vezes, né? A paixão de Enoque. E andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. Andar com Deus é algo poderoso, que eu passo a absorver as características dele. Eu não influencio Deus, ele me influencia. Então eu passo a absorver o que ele tem para me dar. Eu passo a defender o que ele quer defender. E passo a andar na sua santidade. É impossível não ter prazer na sua santidade. Enquanto a palavra santidade for ofensiva aos meus ouvidos, como se fosse um peso, vou repetir, enquanto a palavra santidade for ofensiva aos meus ouvidos, como se fosse um peso, é porque me falta fogo. Me falta Deus. Eu vou fazer aqui uma frase que é para você pensar. Nós não somos santos para ter Deus. Somos santos porque temos Deus. Temos o Espírito Santo em nós. Tem pessoas que querem se santificar, que querem, qual é a palavra certa? Querem reprimir o erro para merecer Deus. Nunca vão conseguir. Você não consegue merecer Deus ou sentir Deus por repressão. Você consegue buscar a Deus, Ele te recebe como você é. E essa relação com Deus vai mudando a sua história, a sua caminhada. Você é santo porque você tem Deus. Você não tem Deus porque você se chama ou se acha santo. Aliás, normalmente quem se acha santo não tem Deus. Essa que é a verdade. Quem se acha santo demais, bom demais, geralmente está distante do Senhor. E temos uma parábola bíblica que fala sobre isso. Sobre o sacerdote que chega no templo, orando como se fosse perfeito e impecável. Eu jejuo tantas vezes e tudo mais. Mas chega um outro, falando, batendo no peito, eu não sou digno, eu não sou nada. E ele pergunta, qual das duas orações foi ouvida pelo Senhor? Dando destaque para aquele que chegou sabendo quem ele era. Confessando o seu erro, o seu pecado, o seu problema, o seu imerecimento em estar naquele local, mas a sua profunda sede, amor, fome por ter um contato com o Altíssimo, ter um contato com Deus. Mas como isso agrada ao Senhor, a verdade. Eu às vezes confesso que eu vou orar, eu não encontro uma palavra. Eu falei, Senhor, como é que eu vou conversar com aquele que sabe tudo que eu vou falar agora? Sabe todos os meus defeitos. Eu não tenho nem o que disfarçar e o que contar. Só posso pedir a Tua misericórdia, a Tua graça nessa noite mais uma vez. E que Teu Espírito continue a boa obra que começou em minha vida. Que eu pelo menos seja um canal para abençoar aquelas pessoas, para conectar o Senhor e a sua presença com aqueles que não foram ainda conectados. Porque eu sei que eu sou tão miserável quanto eles, mas dependo profundamente da sua graça. É complicado ter assunto com Deus às vezes, quando a gente entende a profundidade da sua soberania e quão profundamente Ele nos visita e sabe do nosso interior. Nosso pensamento, o que Ele não sabe da gente, o que Ele não sabe de você? Ele sabe tudo, meu irmão, tudo. Bate a real com Deus e pede ajuda a Ele no que for necessário. Tem gente que lida com santidade como se fosse um ritual. As pessoas lidam com o vocabulário de Deus, achando que vai santificar a vida dela. Não, se eu lidar com o vocabulário, se eu dominar a Bíblia, se eu decorar a Bíblia, eu vou ser santo. Não, você é santo quando você anda com Deus. Quando você se relaciona com Deus, quando você sente Deus, quando Ele se manifesta na sua vida. Quando você ama aquilo que Ele ama. Santidade é amar aquilo que Deus ama. Amar aquilo que Deus ama. Isso tem me incomodado cada vez mais. Porque Deus tem buscado isso. Então não adianta a gente ter uma relação com o vocabulário de Deus sem o Deus que criou o vocabulário. Não tem jeito.
É igual você ir tomar um banho. Esse dia eu cheguei lá em casa sem água, eu lembrei disso. Faltou água lá em casa, foi por pouco tempo. Aí eu queria escovar dente, não tinha jeito. Eu peguei uma garrafinha de água mineral, dei lá o meu jeito, escovei o dente e fui dormir. Aí eu me lembrei do exemplo que eu dei na pregação. Tem gente que vai tomar banho, faz todo o ritual, vai para casa de banho, né? Abre lá a cortina do duche, tira a sua roupa, pega o sabão, pega a bucha e fica lá, se ensaboa, mexe, mas ele não liga a água. Ele faz o ritual todo, não liga a água, ele saiu limpo? Não, mas ele cumpriu o ritual. Então, se o ritual te lavasse, então o culto para você só vir na igreja e voltar tá excelente. E não é assim que funciona. Tem gente que vem no culto e volta pior, porque fala a Bíblia que aquele que ceia, por exemplo, sabendo que está errado, é para a sua própria condenação. Então ele vem na dúvida e sai condenado. Está na Bíblia. Ele entrou na dúvida, tinha uma chance de mudar, mas não consertou e ainda ceiou. Mas fez para o quê? Para a sua própria condenação. Ele veio pior e saiu estragado. Ele veio na dúvida e saiu estragado. Porque o que me limpa é como eu me envolvo com o Deus que eu estou cultuando, com o Deus que está no ambiente, com o Deus que está se conectando comigo na palavra. Ter fogo é comportamental e não verbal. Quero ouvir um amém. Ter fogo é comportamental, não tem a ver com crentez, com evangeliquez, pelo amor de Deus. Sabia que até me irrita às vezes o nosso evangeliquez? Às vezes tem umas expressões que me irritam, porque só virou expressão, só virou palavra. Ter fogo é comportamental e não verbal. Quando eu tenho fogo, eu identifico o ruído que atrai as pessoas. Vá lá em Atos 2:6. Estão me seguindo? Amém? Está sendo abençoado aí? Diz amém. Atos 2:6. Ouvindo-se, pois, aquele o quê? Ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Esse ajuntamento aqui é espiritual. Por que eu sei disso? Porque é o padrão bíblico que Deus faz para atrair as pessoas. Eu não sei se você veio aqui por convite, por costume, não sei. Eu sei que Deus permite alguns ruídos não tão entendíveis para atrair você para ouvir a sua palavra. Eu sei que não importa a sua motivação, Deus trouxe você aqui hoje, nessa manhã, porque Ele quer falar com você. Quem tem fogo entende que não importa quem chegou, como chegou ou por que chegou, Deus permitiu um ruído para que a palavra dele fosse entregue àquele coração. Ter fogo é isso, é saber que eu sou apenas um canal. Antes que eu promovesse um evento, que eu promovesse um culto, uma reunião, Deus já está levantando ruídos, questões nos corações, para que aquelas pessoas se preparem para estar onde você vai estar, para ouvir o que você tem para falar de Deus. Então todo ajuntamento é espiritual, todo, porque não foi um banner ou foi a internet que convenceu a estar junto, não, foi Deus que permitiu, levantou pensamentos, ruídos, situações, circunstâncias para que um grupo de pessoas se reunisse. Assim foi aqui. Um ruído, como um vento impetuoso, atraiu uma multidão para o local. Os apóstolos viram que algo novo estava acontecendo e discerniram que aquela multidão estava sendo ajuntada para testemunhar e testificar aquilo que eles estavam recebendo. Então, igreja que não é sensível a quem traz para perto, não está no fogo, não está on fire. Abra os olhos e entenda as pessoas que Deus está trazendo para perto de você, para você ser canal de bênção para a vida delas. Tem pessoas que só vão ouvir a pregação do pastor Aisley, bispo Marcelo, bispo Robson, se você comunicar para elas. Elas nunca vão pisar aqui dentro.
Mas Deus vai criar um ruído para ela chegar até perto de você. E cabe a você anunciar uma palavra de salvação para essa pessoa, de esperança, de amor, de companheirismo, de fé. As pessoas estão sem fé, sem propósito, e você é a boca de esperança para a vida delas. Você pode dizer amém? Você é alguém que Deus chamou. Atos 2:6. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão. Eu profetizo Deus ajuntando multidões para ouvir o seu testemunho, o que você tem para falar, para sentir o fogo de Deus que está no seu coração, em nome de Jesus. Você recebe isso? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor e glorifique a Deus. Eu creio. Isso não só aconteceu lá, mas está acontecendo até hoje. Que oração? Eu lembro que nós fomos a primeira vez em Israel. E eu tive muitas confirmações de que assim, era algo espiritual. Primeiro, eu não tinha dinheiro nenhum para ir para lá. Ganhei a passagem, ganhei a estadia. Era um discípulo nosso que nos abençoou. Não tinha condições financeiras nenhuma para estar lá. E Deus moveu assim as águas e falou assim: é um novo tempo para a sua vida e vai começar você indo para lá. Para você desbloquear a sua mente, desbloquear, entender coisas que você não entendeu ainda. E foi exatamente isso. Foi um novo tempo, foi um novo ciclo que iniciou. Foi pontos, assim, um ciclo que é financeiro, espiritual, emocional, autoridade, tudo mudou desse primeiro dia, a primeira vez que nós fomos em Israel. Chegamos lá, um pastor amigo nosso, muito amigo nosso hoje, na altura estávamos apenas o conhecendo. Tinha uma igreja que ele pastoreava lá, era muito pequenininha, devia ter no máximo 10, 15 pessoas. Eu acho que por cortesia, ele me convidou a pregar na igreja dele. E eu aceitei, né? Não ia dizer que não. Poxa, eu falei, que sou eu pequenininho, e eu estou aprendendo com um cara que sabe tudo de hebraico, de simbolismo. E ele me convidou para pregar na igreja que ele pastoreia. Eu falei, meu Deus, que honra. Nunca sonhei vir em Israel, quanto mais vir em Israel e pregar em uma igreja em Israel. Mas eu sabia que era pequenininha a igreja, e eu falei, não, a minha pequenininha, né, vai ser tranquilo, não vou passar muita pressão, tudo mais. Resumindo a história, nos últimos dias antes de irmos embora, ele conheceu um grupo de franceses que estavam fazendo também turismo lá. E teve uma nevasca em Jerusalém, uma nevasca. Fechou o aeroporto, perderam o voo, eles não tinham mais hotel para onde dormir. E foi todo mundo para a casa desse pastor. E foi encaixando gente, aquele tanto de gente. Chegou no dia do culto, para onde é que eles foram? Para a igreja. Não cabia ninguém nas cadeiras. Gente, povo francês, português, brasileiro. Era gente para tudo quanto é canto. Aí era pequenininha a igreja, foi fácil de encher. E aí, eu não falo francês, aí veio um pastor português traduzir para francês a pregação. E eu vejo, meu Deus, e Deus tinha me dado uma visão antes de viajar. Ele me deu a palavra que eu ia pregar antes de viajar. Você vai falar sobre amor. Hoje todo mundo entende muita coisa sobre tudo da Bíblia. Eles estão precisando de perceber mais sobre o meu amor para a vida deles. E comecei a pregar. As pessoas começaram a chorar, a se derramar. O neto do pastor que estavam desviados voltou para o Senhor naquele dia. E uma atmosfera. Gente, o que eu me lembro é só da atmosfera. Não lembro o que eu preguei direito. Não lembro das pessoas que estavam lá, mas eu lembro da atmosfera. Sabe o que é isso, atmosfera? O ambiente encheu. Você sentia algo no ar, algo assim poderoso, aquela atmosfera espiritual, o amor de Deus naquele local, Deus naquele local. Eu entendi, Deus, Ele levanta ruídos, Ele cria circunstâncias para que o que Ele quer falar possa ser ouvido por quem Ele quer que escute a palavra. Foi claro para mim, Ele escolheu aquelas pessoas e escolheu a mim naquele dia. Nós não nos conhecemos, nunca mais nos vimos na vida, mas aquele tempo foi Ele que escolheu, Ele que definiu. Então valorize as pessoas que Deus coloca diante de você para falar do amor dele, ou no mínimo expressar o amor dele. Que tem pessoas que você não pode falar do amor ainda, mas você pode expressar o amor. Você pode abraçar, você pode estar junto,
Você pode querer bem. Não tem que concordar com tudo, não. Mas ame. Ame a pessoa, porque Deus ama. Deus ama. Então ter fogo é isso, é comportamental, não é verbal. Ter fogo é posicionamento. Olha só Atos 2,14. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Se pôs de pé e levantou a voz, meu irmão. Então, ter fogo de Deus é saber se posicionar. Não importa a consequência. Queridos, lembre o seguinte: Pedro estava pregando a mesma mensagem que levou o seu mestre à crucificação. Ele correu o mesmo risco de vida que Jesus correu. Aí você entende Paulo, em Atos 20, 24, que fala o seguinte: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Faça comigo, posicionamento. Quando esse fogo vem sobre mim, eu me posiciono. Não importa o prejuízo aparente que eu possa ter por causa do meu posicionamento. O problema hoje é que nós estamos muito preocupados com o que vão falar de nós, o que vão pensar de nós, se eu me posicionar segundo aquilo que eu creio. Pedro não preocupou com isso. Ele se posicionou e falou: varões galileus. Ele chamou a atenção, pessoal. Olha para cá, olha para mim. Eu tenho uma mensagem, eu tenho um recado para vocês. Não importa, eu posso ser preso agora, então aproveite esse tempo agora, o hoje, porque o que eu tenho para vos dizer pode salvar a sua vida. Foi isso que ele fez aqui. E Paulo define de forma maestrosa: nada tenho a minha vida como preciosa. Deixa eu falar uma coisa para você, muito séria. O Evangelho é mais precioso do que a minha vida, do que a sua vida. Eu sei que dá um desânimozinho, né? Mas vou repetir. O Evangelho é mais precioso do que a minha vida e do que a sua vida. Está acima de nós. Por isso que o Pentecostes veio com o fogo acima da nossa cabeça. Ele está acima de nós. Ele está acima da sua agenda, do seu interesse, da sua vontade, do seu querer. Está acima de nós. Ter fogo, escuta essa. Ter fogo, ter batismo com fogo, é quando eu consigo contextualizar no hoje, o meu hoje com a eterna palavra. Mas que é isso, pastor? Abre lá em Atos 2,16, você vai entender. Pedro não só identificou que Deus trouxe um povo para ele pregar, ele não só se posicionou, mas ele disse: está acontecendo algo que Deus escreveu. Está lá. Mas isto é o que foi dito pelo profeta o quê? Joel. Ele contextualizou: olha, vocês estão vivendo um tempo que Deus determinou que vocês fossem viver. Estamos vivendo um tempo que Deus determinou que nós fôssemos viver. Você pode dizer amém? Eu preguei uma palavra um tempo atrás, fui lá em Salmos, quando Davi teve uma visão. Davi teve uma visão, onde ele viu Cristo. Lembra que Davi viveu 500 anos ou 600 antes de Cristo. Ou foi 1000, agora não lembro de cabeça. Foi muito tempo antes de Cristo nascer. E nessa época ele escreveu Salmos. E lá ele dizia sobre Cristo, sobre a sua morte na cruz, os detalhes da sua morte, mas também dizia o que depois da morte ia acontecer, ao ponto de mencionar a nossa vida hoje, a nossa história hoje, nos tempos modernos, após a sua ressurreição. Então, está já escrito. Faça comigo, está escrito. Fala assim: já está escrito o que Deus tem para a minha vida neste tempo, em nome de Jesus. Já está escrito. Então ter fogo é isso, é entender que eu estou vivendo algo que está escrito, que é um propósito do Senhor em minha vida, que Deus quer me usar poderosamente. Ter fogo é solenemente anunciar Jesus. Não é só dizer Jesus salva, não, é solenemente.
é com importância, é com elegância, é com peso de glória. Abre lá o 22, 23 e 24. Ele fala quem Jesus é no 22, ele fala o que fizeram com ele no 23 e fala o que Deus fez com ele no 24. Essa é a mensagem importante. Não só identificar todo o resto, mas saber o que falar sobre Jesus, quem ele é, o que fizeram com ele e o que Deus fez com ele por nossa causa. Vamos ler? Põe Atos, o capítulo 2, versículo 22 ao 24. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós bem sabeis. Ou seja, quem ele é esse homem aqui, ó, varão aprovado por Deus, que faz maravilhas, prodígios, sinais no nosso meio. Quem pode dizer amém? Jesus é essa pessoa. A sua mensagem tem que dizer isso: quem Jesus é para as nossas vidas, quem ele é para a vida do seu próximo, em nome de Jesus. Segundo ponto, o que ele fez? A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. O que ele fez? Ele morreu por nós. Não entra na onda de, porque eles mataram, nós matamos Jesus. O nosso pecado crucificou Jesus. Já estamos crucificados em Cristo, não é? Já fomos crucificados em Cristo. Porque o meu pecado o crucificou. O nosso pecado estava na cruz do Calvário, o meu e o seu. O que ele fez? E ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O que Deus fez com ele por nós, ele ressuscitou a Cristo, deu autoridade sobre a vida, enfraqueceu a morte, e podemos hoje ter vida eterna em Cristo Jesus. Pode aplaudir o Senhor por causa disso? Então eu tenho fogo em mim, quando não apenas entendo isso, mas anuncio para o mundo quem ele é, o que ele fez, e o que Deus fez nele e através dele para nos alcançar. Ter fogo é pregar até que as respostas se tornem questões. Vou explicar melhor. Ter fogo é pregar até que as respostas se tornem questões. Queridos, aquelas pessoas estavam lá porque tinham as suas convicções. Todo mundo entra aqui cheio de convicção, sim ou não? Eu cheguei na igreja lá atrás, há 20 e tal anos atrás, cheio de convicção, cheio de opiniões, cheio de posicionamentos, até que o evangelho fosse golpeando um por um, até que um dia todas as minhas respostas que eu achava que eu tinha, que eram suficientes, tornaram-se o quê? Questões. Não pare de pregar enquanto o Espírito Santo, não é você não, o Espírito de Deus começar a gerar questões em quem ouve a pregação. Versículo 37, põe aqui atrás. Pedro pregando, todo mundo ouvindo, dando testemunho, o fogo descendo, um mover maravilhoso. Aí nasce isso aqui, ó. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Que faremos? A pergunta é essa: o que eu faço, pastor? O que eu faço, Deus? Agora que eu sei tamanha revelação, tamanha grandeza, o que eu faço? Não pare de pregar até que o mundo começa a gerar as suas questões, porque o Deus que levou a pregação vai levar a resposta e a solução, em nome de Jesus. Não para de pregar. A questão vem do coração, porque o Espírito Santo faz nascer. Isso é maravilhoso. Pregações que não fazem nascer questões, questionamentos da alma, podem estar falhando no seu propósito.
vir num culto e não voltar perguntando a mim mesmo alguma coisa, posso estar falhando no meu propósito. Deus não para de falar. Que faremos, varões e irmãos? A pergunta é essa hoje. O que me falta fazer? Ter fogo é ter resposta. Quero ouvir um amém. Tenha a resposta quando nascer a questão. Ore para que Deus te dê a resposta quando a questão se apresentar diante de você. Atos 2:38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu me arrepio. Repara que a resposta não é nossa, ela está pronta, ela vem do céu. Mas a resposta na hora errada também não resolve. A pergunta tem que ser gerada. O meu maior desafio como líder é esperar nascer as perguntas dos meus discípulos. E como alguns demoram. Perguntar a coisa certa. Como pai, eu fico estimulando perguntas. Não vem a pergunta que eu estou esperando. Espero meu filho perguntar, minha filha perguntar, porque eu sei que eles têm que ter um tempo certo da resposta chegar. Eu tenho a resposta há muito tempo, mas a resposta, na hora errada, ela não tem o mesmo peso e valor e preciosidade. Então ore para que Deus possa criar momentos para a resposta que Ele colocou no seu coração ser entregue com amor. Eu não vejo o Pedro falando assim: arrependei-vos, seus pecadores, miseráveis. Não, arrepender, porque eu acho que o Pedro é o que mais se arrependeu o tempo todo, né? E ele sabe que é duro se arrepender, é duro ser confrontado com o erro. Meu Deus, quantas vezes ele foi chamado a atenção: para trás de mim, Satanás. Meu Deus, gente, nunca mais voltaria para a igreja se eu ouvisse isso do pastor. Ele ouviu isso: para trás de mim. Ele negou Jesus, passou vergonha. Jesus, depois de ressurreto: Pedro, tu me amas? Eu te amo demais, Jesus. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Pela terceira vez, Pedro entristeceu-se no seu coração. Apacenta as minhas ovelhas. Ele sabia que aquele amor, por mais que fosse um amor maravilhoso, era constrangedor. Aí eu sinto que Pedro falou com a mesma ternura para aqueles que ouviam a pregação, com a ternura que ele ouviu de Jesus lá na praia: apacenta de mim, apacenta então as minhas ovelhas. Arrependam-se, meus irmãos, arrependam-se, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para encerrar, ter fogo, ser on fire, é ser forjado para algo grandioso. Você está aqui porque Deus está forjando você, a sua vida, os seus dons, o seu caráter, para algo grandioso, maior do que você imagina. Estava falando com a pastora Viviane. Eu, antes de me converter até e ter ministério, eu tinha já visões espirituais, sem saber o que era o mundo espiritual. E eu lembro que, eu falei isso porque eu tive um sonho espiritual há pouco tempo, e similar ao padrão que eu tinha com 18 anos de idade, 18 aos 20, né? Lembrando, eu não era crente, não ia em igreja nessa época, e era altamente perturbado a nível espiritual. Um dia eu dou o testemunho para vocês. Gente, eu dei muito trabalho para Deus, foi muito difícil. Eu era para ser ateu, mas ateu de carteirinha, ateu fanático. Dei muito trabalho para Deus. E Deus me alcançou com a sua graça, com o seu amor, com a sua presença. Porque eu precisava da presença de Deus para me render. Algo que eu não pudesse explicar e não pudesse negar em mim mesmo. Como eu falei há pouco, lembrando de Israel. Eu não lembro o que eu preguei, não lembro o que vivi, quem estava lá, mas eu lembro da atmosfera. Como é que a minha mente lógica nega o que eu estou sentindo e enxergando? Não dá. Então,
E eu lembro que nessa época eu tinha sonhos com batalhas espirituais sem saber nem o que era isso. Visões de entrar em ambientes, pessoas endemoniadas, demônios violentos se levantavam e eu não sabia orar. Eu chegava perto das pessoas nas visões que estavam endemoniadas e o demônio ia derretendo, se desfazendo, se liquidificando assim, não é? A presença, a autoridade que estava sobre a minha vida ia chegando e aquilo ia se desfazendo. Essa semana eu tive outro sonho perturbador, sem noção nenhuma. E eu falei, que isso, Senhor? E mesma coisa, eu chegava num ambiente totalmente estranho e as coisas iam se acalmando e iam desaparecendo, as pessoas iam ficando normais. E eu lembrei, Deus já me forja desde lá de trás. Eu nem ia em culto. Deus estava forjando o meu caráter, forjando o meu ministério. Hoje, o sonho que eu não entendia lá atrás, antes de me converter, me serve de combustível hoje, para entender coisas que eu ainda vou viver. Olha que loucura. Porque Deus não deixa de forjar você. Você só não está entendendo. Mas Deus tem um propósito nesse dia, neste lugar, neste momento, nessa hora. Deus tem um plano na sua vida, meu querido. Ele está forjando a sua vida espiritual, emocional, o seu caráter. Porque Ele está te chamando para algo grandioso. Atos 2:41. De sorte que foram batizados e os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Uau! Grandioso, improvável, impossível, sim, mas Deus fez e Deus faz. O mesmo Deus que fez tudo isso pode fazer muito mais hoje. Deixa Ele forjar você. Deixa a palavra dele gerar questões em você. Não é sobre relacionamento com esse ministério ou comigo. É sobre o que ele tem para a sua vida, entre você e ele. Deus tem algo entre você e ele para realizar. Não fique de guarda levantada. Abaixa a sua guarda em nome de Jesus. Quero ouvir um amém? Abaixa a sua guarda. Deixa o fogo do Senhor forjar o seu caráter. Porque Ele tem algo grandioso para a sua vida, para a sua história. Eu quero hoje orar com você. Quero hoje te abençoar. Quero hoje te lembrar que há um propósito. Muito mais apenas do que vir à igreja. Há algo que Ele quer fazer na sua vida. Batismo com o Espírito Santo e batismo com o fogo. O fogo do Senhor tem que estar acima da nossa cabeça. Nosso interesse, nossa vontade, nosso querer. Tem que estar acima, sempre, sempre acima. Fique em pé onde você está. Eu quero orar. Quero que você fale com o Senhor. Se entregue. Se consagre. Nunca esqueça. Consagração é o tanto que Deus tem de mim. Santidade é o tanto que eu tenho de Deus. Nós temos que ser consagrados e santificados. Pergunta 1. Quanto que Deus tem de você? Até que ponto você se entregou para Ele? Quais foram as áreas que você colocou na mão dEle? Isso é consagração. Tanto que Deus tem de mim. Santidade é o quanto de Deus está em mim. Quanto que eu estou buscando do Senhor? Tem pessoas que querem só o superficial. Não faça isso não. Deus quer que você venha imergir. Batismo em fogo. Não é com fogo, é em fogo, é dentro, submerso em algo poderoso, algo maior do que nós, maior do que o céu e da terra. O Deus da criação, o Deus criador quer mudar a sua história. Quer mudar a sua história. Eu vou encerrar com o versículo que eu li no princípio. Quando João fala, Mateus 3:11, eu na verdade vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alpacas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Aquele que viria após João Batista, ele já veio, ele já existe, ele está aqui para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. A obra
A obra da igreja, a obra do Senhor, ela é santa. E ela é do Senhor. Nós nos doamos de maneira natural, mas Ele faz tudo no espiritual. Quero que você feche seus olhos e peça com muita vulnerabilidade ao Senhor: me conduza acima dos meus interesses, acima das minhas vontades. Responda as minhas questões. Cumpra em mim o teu querer. Derrame em mim o teu Espírito Santo, o teu fogo, para te servir, para ser uma pessoa melhor. Eu quero nascer da água e do Espírito, como o Senhor aconselhou a Nicodemos. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Eu não quero apenas ser hoje o pregador, eu quero ser um junto com eles, clamando pela mesma coisa, Pai. Pai, que a tua presença, o teu mover, a tua santidade venha se manifestar. Que haja sede de ti, que haja fome do Senhor no nosso meio. Porque quando vem a direção, o fogo acende, o fogo queima, o fogo se espalha. E há fogo em nós, há fogo em nós. Nós não queremos deixar extinguir o Espírito. Queremos que o Senhor sopre, nos direcione, porque se ouvirmos a tua voz com clareza, nada vai nos segurar, nada pode nos impedir. Tão somente fale pessoalmente a cada um, Pai, porque infelizmente para alguns não é suficiente ainda ouvir através do teu servo, de um pastor, mas o Senhor os ama mesmo assim. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale pessoalmente, tão pessoalmente que eles tenham que vir aqui dar testemunho para a edificação da tua igreja. Deus está me dizendo que tem algumas pessoas aqui assim hoje, falando que tem que ouvir o Senhor. Ele está dizendo: eu te ouvi, mas se prepara que eu vou falar com você. Mas você vai vir aqui publicamente falar para a igreja o que eu te falei. E Ele vai fazer, porque Ele fez comigo. Ele fez comigo. Mas quando Ele falar com você, queridos, se humilhe, porque só Ele pode te exaltar. E a palavra dele não volta vazia. Não volta vazia. O Senhor hoje quer te visitar. A igreja é a obra dele, não é interesse humano, é dos céus. Ele quer te fazer queimar. Nestes últimos 5 minutos, flua no poder de Deus, flua em oração, flua em consagração, flua em entrega. Deixa que Deus se envolva com você. Guarde um lugar especial na sua cabeça, um lugar especial na sua mente para o Altíssimo, para a sua palavra. E seja um guardião dessa palavra, um guardião dessa fé, um guardião dessa presença.